Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil, e aqui é o lugar certo. Hoje a gente tem uma pergunta da nossa amiga Araci Vieira. Ela conta pra gente uma história aqui, ela escreveu tudo na pergunta dela, onde ela disse que ela teve um sonho e que nesse sonho ela estava projetada para fora do corpo e ela acaba vendo o futuro do que vai acontecer com ela, de uma parte da vida dela, que vai trazer um grande sofrimento. E ela diz que depois de algum tempo isso verdadeiramente aconteceu. E uma vez que esse sofrimento se consolidou, ela diz que vive numa grande tristeza e pergunta o que a Kabbalah diz de pessoas que veem o futuro de sua própria vida, né? Que veem o seu próprio futuro. Assim, primeiro eu lamento muito por tudo que aconteceu, mas penso que você não deve ficar vivendo somente na tristeza. Precisa ter uma reação aí. Difícil de ficar aqui dando conselho, mas creio que você deve concentrar as suas forças não em lamentar ou tentar entender por que aconteceu desse jeito, mas acima de tudo em tentar superar, seja lá o que for. Veja, não é muito prático por um lado e nem muito espiritualmente aconselhável que a gente fique perdido nessas situações, por mais que a gente compreenda que elas são dolorosas e que a gente acaba ficando desnorteado por conta de tudo que acontece. Mas sempre a melhor forma é encontrar uma solução, a melhor possível, aquela que se pode alcançar no começo e talvez depois uma outra, um pouco mais para frente. Tudo o que acontece com a gente é parte daquilo que o Criador utiliza para o nosso próprio avanço espiritual. E quando a gente fica muito concentrado no nosso sofrimento, isto não é bom. Porque todo sofrimento vem como uma espécie de lição e a gente precisa entender o que ele significa e como a gente pode avançar. E é óbvio que o nosso esforço para sair desse sofrimento ele vai acontecer de maneira natural. E a gente tem todo o direito de fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para poder minimizar ou até solucionar qualquer período de sofrimento que a gente tenha. Mas o que a Kabbalah vai dizer para a gente é que a gente tem que utilizar isso depois. E é difícil, evidentemente, para quem não está estudando, mas aqueles que estudam, a gente vai aprender uma técnica, a gente vai aprender através da sabedoria da Kabbalah, de que maneira o sofrimento é uma espécie de linguagem do Criador conosco. Entende? Só que fica difícil de eu falar alguma coisa aqui, principalmente porque a gente está considerando que a grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo não estudam Kabbalah, e imagino que você também não. É difícil explicar as coisas com essas limitações, entende? Além do tempo, evidentemente. Mas a coisa mais importante, o conselho que eu posso te dar é que, primeiro, é essa questão de ver o futuro. Muitos cabalistas sabem do próprio futuro, e aqueles que estão mais avançados, digamos assim, mais apurados nessa questão de transcender o tempo e espaço, são aqueles que são chamados os profetas, né? Na Bíblia, a gente vê diversos profetas, Daniel, Isaías, Jeremias, todos eles têm essa capacidade, mas muito maior até, não, porque não prevêem o seu próprio futuro, mas o futuro de toda a humanidade. Então isso existe, mas isso não importa aqui, agora. Entende o que eu estou querendo dizer? A parte importante é que se esse sofrimento aconteceu, você tem que utilizar isso depois que você conseguir uma solução. Tem que utilizar isso para poder entender o que o Criador estava tentando dizer para você aqui. Porque quando a gente investiga isso com sabedoria, principalmente quando a gente tem a instrução legítima, a instrução correta, a gente acaba identificando na nossa vida os motivos. Entende? Mas isso não é para ser feito agora, não é para você ficar fazendo essa investigação agora. Agora você tem que superar essa fase. Você tem que sair daí. Esta é a parte mais importante.
Enquanto você ficar mergulhado no sofrimento ou na lamentação, ou na preocupação do o que foi que eu fiz para merecer isso, isso talvez gere uma depressão, uma diminuição, uma tristeza, como você está dizendo, e isso vai dificultar qualquer solução que talvez seja possível e por conta disso às vezes a gente não enxerga. Então a primeira coisa é uma coisa muito prática. Procura uma saída. Entende? Aí eu não sei como é que as coisas são, se é uma questão de médico, de dinheiro, não importa, seja lá qual for, procura uma saída e se alguma coisa for definitiva, tem que procurar uma adaptação. Entende? Entenda aqui, com todo carinho, eu não estou menosprezando nada, eu estou tentando dar um conselho no sentido da saída. E é óbvio que depois, quando a gente estuda Kabbalah, a gente vai gradualmente tendo acesso aos porquês das coisas. Mas não é uma coisa que eu possa dizer a você. Isso é algo que aquele que está estudando, que está nesse caminho, que está dentro, praticando e estudando a Kabbalah, gradualmente ele começa a ter acesso. E acesso àquilo que é superior, digamos assim, e ele consegue de alguma forma identificar os motivos do porquê essas coisas ocorrem. Mas isso também não acontece em 3 meses de curso, entende o que eu estou querendo dizer? Isso é um trabalho longo a ser desenvolvido por cada um de nós. Tá bom? Força aí e bola para frente. Acho que é o melhor que a gente pode dizer para você agora. Embora quando você perguntar o que a Kabbalah diz, assim, as profecias existem, isso pode acontecer. Mas sempre é uma mensagem de Deus, tanto com coisas boas como com coisas ruins. Tá bom? Eu agradeço a você e a sua sinceridade e principalmente sua coragem de ter colocado sua questão aqui para nós. Convido todo mundo a fazer as suas perguntas. Deixa a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo e até o nosso próximo programa. Kabbalah em 10 minutos.